Olá, meus queridos, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Ao Senhor Toda Glória. Vamos ao devocional dessa noite. Hoje eu quero iniciar com vocês uma série de estudos a respeito dos benefícios da obediência ao Senhor. O que a palavra nos diz a respeito da obediência? Nós vamos tratar de vários exemplos de pessoas que obedeceram a Deus e foram muito abençoadas. Porque esta é uma ordenança do Senhor, que nós obedeçamos a sua palavra. E eu quero começar a nossa série de estudos falando sobre um personagem muito conhecido da Bíblia, Noé. Depois de toda a criação, depois da queda do homem no Jardim do Éden, veio o personagem Noé, que fabricou a conhecida Arca de Noé com os seus animais. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Lá no capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 5, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, meu querido, veja, naquela época a maldade do homem já tinha se multiplicado sobre a terra, e aquilo entristeceu tanto o coração de Deus, que Deus resolveu acabar com tudo. Porém, havia um homem em que Deus achou graça, e que era um homem justo e íntegro perante a sua presença, que era Noé. E Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu poupar a vida de Noé e da sua família, em consequência, quando fosse destruir toda a terra. Então, somente ele e sua família seriam poupados, quando Deus mandasse o dilúvio sobre a terra. Então veja, primeiro ponto, Noé achou graça diante do Senhor. Então Deus olhou com olhos de misericórdia e viu naquele homem um homem que obedecia aos seus mandamentos, era um homem que temia a Deus. E temor não significa ter medo, mas significa obedecer ao Senhor. Então Noé era um homem que tinha... Deus viu nele bondade, Deus viu nele obediência e Deus viu nele graça. Ele alcançou essa graça diante do Senhor. Segundo ponto, Noé era um homem justo e íntegro perante os seus contemporâneos. A palavra diz que Noé andava com Deus. Então Noé, ele tinha um nível de obediência tão grande ao Senhor que ele andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E esse é o primeiro ponto mais importante dessa palavra dessa noite. A obediência, queridos, ela nos traz intimidade com o Senhor. E não há nada melhor na nossa vida do que termos intimidade com um Deus misericordioso, um Deus de amor e um Deus que nos dá de graça a salvação na figura do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, esse é o primeiro ponto. Obediência ao Senhor traz intimidade. A Bíblia fala que Noé era um homem justo e íntegro. Justo porque ele era um homem de acordo com a justiça de Deus. Era um homem conforme a igualdade. Era um homem de bom proceder. Então, Noé, o procedimento dele na sua vida, com os seus familiares, com os seus filhos e perante os seus contemporâneos, era um homem justo, um homem que agradava o coração de Deus. Então, o segundo ponto da obediência é esse. As nossas atitudes passam a agradar o coração de Deus. E nós alcançamos graça perante o Senhor. Então, veja, que privilégio isso. Você ser obediente a Deus, você alcançar graça perante o Senhor. Você ser um homem justo perante o Senhor. O Senhor olha para você com olhos de misericórdia, de graça e de amor e vai muito te abençoar. Também fala que Noé era um homem íntegro perante os homens. Íntegro significa o seguinte: era um homem irrepreensível em sua conduta. Era um homem honesto e incorruptível.
Querido, não é, infelizmente, o que nós temos visto nos homens hoje. Nós estamos diante de uma geração corrupta, uma geração egoísta, uma geração que busca unicamente os seus próprios interesses, uma geração que não está preocupada em obedecer ao Senhor, está preocupada unicamente em obedecer os seus próprios pensamentos, os seus próprios interesses, e isso desagrada o coração de Deus. O cálice da maldade do homem está transbordando perante Deus e isso desagrada o coração. Então, querido, faça a diferença nessa sociedade tão suja, tão corrupta em que nós vivemos. Seja como Noé, seja um homem incorruptível, seja um homem em que Deus não veja motivo para repreendê-lo. Seja um homem obediente, seja um homem, uma mulher perante Deus obediente, seja um homem de oração, seja um homem que se proste perante o Senhor, seja um homem que tenha fé perante o Senhor. E você será muito abençoado como Noé foi. No versículo 18 do capítulo 7, Deus diz assim, que ele iria acabar com tudo, que ele iria mandar o dilúvio, que ele iria exterminar a vida da face da terra. Mas Deus faz uma promessa a Noé e diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, fora os animais. Então, Deus prometeu a Noé que ele entraria na arca com a sua família e que sua vida seria preservada. Por quê? Porque Noé era um homem justo, íntegro e obediente ao Senhor. E isso encontrou graça, e isso encontrou o favor de Deus na vida de Moisés. Então, ser obediente vai trazer tudo isso para a sua vida. Então não busque os seus próprios interesses, busque adorar ao Senhor, busque obedecer ao Senhor. E obedecer o quê? O que está escrito na palavra. Para você obedecer, você tem que conhecer quais são os mandamentos, e isso está na palavra. E no versículo 22, diz assim, do capítulo 6, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então Deus mandou ele construir a arca, mandou colocar a sua família dentro da arca e mandou colocar os animais dentro da arca. E Noé levou 120 anos, mas fez a arca conforme Deus lhe deu as ordens. Noé não questionou a Deus, mas Senhor, por quê? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acabar com a vida? Não. Ele obedeceu a voz do Senhor. E foi muito abençoado e teve a sua família salva daquele dilúvio. E depois que tudo passou, Deus começou tudo de novo a partir da família de Noé. Então veja que grande benefício Noé alcançou diante do Senhor, sendo obediente à sua voz e à sua palavra. E esse é meu clamor a você nessa noite. Seja obediente ao Senhor e seja muito abençoado e muito próspero espiritualmente diante do nosso Deus e Pai. Que Deus os abençoe e ao Senhor toda a glória. Querido, se essa palavra te abençoou, se você gostou do devocional, se você se sentiu desafiado por ele, não esquece de deixar teu like aqui embaixo, curta, comente e compartilhe. E que Deus os abençoe.